Chegou aí a hora da gente falar de um dos queridinhos do nosso cinema nacional, Kleber Mendonça Filho aí, hitmaker nos últimos filmes aí de ficção, dessa vez com um documentário, né? Vamos ver se vai ser o mesmo estouro das últimas vezes. Retratos Fantasmas é uma carta de amor para a própria família de Kleber, para o cinema, para Recife e para a preservação de memória no país. De fato, Natan Kleber é um dos diretores atuantes aí brasileiros mais famosos que a gente tem hoje, né? E o que eu acho muito interessante é que se você parar para pensar, mesmo com um documentário, que às vezes acaba sendo um tipo de cinema que muitas pessoas ou torcem o nariz ou não dão tanta atenção, ele conseguiu encher e esgotar várias sessões de pré-estreia. E isso eu acho incrível, porque a partir disso a gente consegue sentir o poder e a influência que ele tem, principalmente na bolha aí dos cinéfilos. Como já é tradição aqui nesse canal, Natan, já começa aí soltando suas primeiras impressões, aí o que você achou do filme. Pois é, esse é um filme muito mais agridoce, né, que as últimas entradas dele aqui. É um filme que é também político, né, você tem toda ali uma reverberação, enfim, de vários temas que ele vai trazendo, mas que é longe ali daquele cinema de impacto, né, principalmente que a gente tinha nos finais de Bacurau, nos finais de Aquários. Pensando nisso, né, eu queria tirar uma frase que o próprio Kleber diz no meio do filme, né, que se o cinema tem uma certa queda pelo melodrama, o que eu acho que ele faz aqui é quase como um melodoc. E a gente vai aos poucos aqui para explicar um pouco disso. Então vamos lá, né? Acho que um primeiro tema aqui que é interessante que o filme traz é esses espaços ressignificados, né? O Kleber filma ali a cidade, a própria casa, a família ao longo de anos. E a gente vê que muitas coisas vão mudando, né? Algumas coisas pro mal, né? Então ele tem muito esse tema caro da especulação imobiliária, que tá ali no Som ao Redor, que tá ali no Aquários. Aqui a gente tem ali também, isso principalmente no começo do filme, essa Recife que foi mudando bastante ao longo do tempo, foi se verticalizando, enfim, trazendo todos os problemas decorrentes disso. Tem também uma mudança pro bem, né? Quando ele começa a falar, por exemplo, dos cinemas, um cinema que tinha ali uma origem nazista, né? Tinha um dinheiro nazista e que mais pra frente vai se tornar um dos cinemas mais populares ali da região central de Recife, e algumas coisas que só vão mudando, né? Tanto o interesse pelos cinemas, que vão se tornando outros tipos de comércio, como, por exemplo, as próprias locações da casa dele, né? Que vai se ressignificando, ele vai olhando para a própria casa a partir de ângulos diferentes, de recortes diferentes, e você vê que, apesar de ser o mesmo ambiente, a gente tem várias histórias que podem acontecer ali. Então a sensação geral que a gente tem aqui é que é um filme que tem saudade por muitos aspectos do passado, torce muito pro futuro, mas que em muitas situações não julga o que foi ali mudando. Então, pra mim, esse é um filme que é uma carta apaixonada ali pelo tempo das coisas. Entende que o tempo é absoluto, entende que ao mesmo tempo que vários personagens ali do filme são passageiros nessa história, as coisas também são. Primeiro, eu preciso dizer que eu gostei muito, né? Eu gosto muito do Kleber, eu sempre sou entusiasta do trabalho dele, então eu sempre fico muito empolgado quando ele tem um projeto novo, e dessa vez não foi diferente. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi em tela. E você trouxe vários pontos interessantes, e algo que me chama muito, muito atenção é que, por mais que o Kleber, né, ele acabe sendo uma figura muito importante nesse filme, porque afinal de contas esse filme atravessa também sua própria trajetória como diretor, eu não vejo ele como um grande protagonista, eu vejo ele mais como uma ponte entre o cinema, a cidade e esse amor que ele tem por esse local onde ele cresceu, né? E uma coisa que você falou que é muito interessante é que, de fato, por mais que ele traga, né, alguns pontos de coisas que ele acredita que tenham piorado ao longo dos anos, ainda assim eu acho que ele não traz isso de uma forma assim super fatalista, ou ele traz isso de um ponto muito pessimista. Ele fala dessa transformação como uma transformação sem colocar esse peso, isso é muito ruim ou isso é muito bom. E quando você fala, né, de um filme político, né, isso poderia trazer um grande peso, mas ao mesmo tempo, né, ele consegue trazer isso de uma forma, acho que muito leve, assim. Ele consegue falar isso com afeto, com carinho. Eu não vejo que é aquele filme que ele traz mágoa. Ele consegue trazer ali todos os momentos bons, aonde ele cresceu, como ele se formou, disso, o que ele pode tirar de bom, quais foram os momentos, as memórias, as pessoas que ele conheceu que marcaram sua vida. Então eu acho que de fato sim é uma carta de amor, é um filme de muito afeto, é um filme que conta como ele traçou ali essa trajetória cinéfila, né, através desses espaços que foram tão importantes e que hoje eles não existem mais. Então, eu não diria que eles não existem mais, né? Eu acho que eles existem de outras formas, né? Você vê que esses cinemas eles vão evoluindo, você vê que a relação com esses espaços
vai mudando, muitas das coisas ali continuam na memória, então apesar de eles não existirem fisicamente, eles existem muito no afeto, então, enfim, eu acho que eles existem talvez em outras camadas aqui. Mas enfim, né, você falando aí do Kleber sendo essa ponte, né, para trazer as histórias do cinema de Recife, eu queria fazer uma ponderação aqui, né, porque se a gente for ver estruturalmente, né, esse documentário, ele se assemelha a muitos outros documentários brasileiros que a gente teve aqui nos últimos anos, né? De cineastas como o João Moreira Salles, a própria Petra Costa. Ele segue aqui uma tendência de documentários ensaísticos, né? Que a gente tem essa voz do narrador ali que conduz essa história toda. A gente não tem, de fato, entrevistas em primeira pessoa, os famosos talking heads. E aí a gente faz uma colagem em cima disso tudo, que muitas vezes passa por um lado mais afetivo, mas que também tem um propósito mais político ou de contexto ali maior por trás, né? E a gente tem características que são próprias, né, desse tipo de cinema, né? Enfim, apesar de a gente estar falando que é um cinema mais afetuoso, a gente tem ali uma relação de personalização, né, ali do papel do diretor, um pouco mais distante, um pouco autoconsciente do papel dele não querer se entrar demais ali na história, de ele não querer tomar o protagonismo, né, como o Éder disse, dele ser apenas a ponte disso tudo. Você tem aquela narração, aquele voice-over que tem um tom mais moribundo, né, enfim, ele nunca se exalta demais, nunca entra numa melancolia completa. Eu tenho um mapa sentimental do centro da cidade. E a gente tem um debate ali mais cabeçudo sobre o papel do cinema, enfim, registrar isso tudo. Então, uma coisa mais metalinguística, né, sobre o próprio dispositivo, enfim, coisas que a gente vai discutir aqui mais pra frente, mas que são, enfim, todas características de que, de alguma forma, tornam essa relação um pouco mais fria. São decisões que, se a gente colocar na ponta do lápis, jogam um pouco contra, né, esse cinema mais afetuoso, mais agridoce que a gente estava comentando. E eu já logo mais quero ouvir o Éder para saber o que ele tem a dizer sobre isso, mas eu acho que ele consegue recorrer a um outro recurso aqui, no caso da montagem, para trazer muito desse sentimentalismo. A gente tem cenas como, por exemplo, uma em que a voz ali moribunda diz que o centro cheira a maré, fruta e mijo, que essencialmente não são ali elementos que ornam muito bem, e a gente tem ali vários recortes da cidade ali passando, e aí entra uma música super melosa, hollywoodiana por cima. Então você vê que esse choque ali ressignifica essa frase, e vê que ele tem carinho mesmo pelas coisas que não são assim tão atraentes. Você tem ali vários momentos de colagem de fotos de personagens que já morreram, então seja a mãe do Kleber, o cãozinho ali do vizinho, o maquinista ali da sala de cinema. Então a gente fica contemplando sem nenhum comentário por cima as idiosincrasias deles, né? Então a gente tem vários momentos da vida ali compilado num pequeno recorte ali de tempo, faz uma homenagem muito bonita a eles. Enfim, essa própria relação melancólica, saudosa, esperançosa que a gente tem ali da cidade mudando ao decorrer do filme, dos cinemas mudando ao decorrer do filme, enfim, jogos ali de montagem que muitas vezes a gente tem as cadeiras do cinema e a gente passa ali para um outro clipe e vê essas mesmas cadeiras ali agora numa igreja, ou seja, né, que a gente vê ali detalhes de tempos passados em tempos novos ali que o filme apresenta. Então tem quase uma relação arqueológica de como a gente olha para alguns objetos ao longo do filme. Então o trabalho aqui de montagem, né, que é feito pelo Matheus Farias, né, que é um diretor também que já fez alguns curtas como Inabitável, que a gente sempre cita aqui no canal, reforça muito esse melodoc que eu trouxe aqui, né, nessa costura que a gente tem de imagens e sons. E apesar do Kleber ser afetuoso em várias das coisas que ele diz, eu acho que a montagem acaba até sendo mais evidente nesse aspecto. Antes de ver o filme, eu vi algumas pessoas comentando que elas acharam um filme um tanto quanto distante, um quanto frio. Mas aí quando eu assisti ao filme, eu tive uma percepção totalmente diferente. Eu acho que ele é um filme super afetuoso, principalmente pela forma, pela estrutura que ele decide ali construir para desenvolver a narrativa do filme. Que ele começa pela casa onde ele cresceu, falando da mãe dele, falando desse ambiente que foi muito importante para o seu crescimento. E foi um ambiente onde ele gravou seus primeiros filmes, onde ele começou a ter as primeiras experiências com a câmera, quando ele começou a ter esse olhar através da câmera. Inclusive, essa casa foi muito importante porque ela foi personagem de um dos seus filmes ali mais emblemáticos, que é O Som ao Redor. Em seguida, ele começa a falar do centro da cidade, ele começa a falar desses cinemas que foram tão importantes não só para a memória afetiva dele, onde ele pôde assistir esses filmes que influenciaram também sua própria carreira, mas também onde influenciou a vida de muitas pessoas, desses grandes cinemas que eram grandes eventos, onde as pessoas se arrumavam, onde eram pontos de encontro também para que elas também tivessem contato com esses outros filmes que também marcaram suas próprias vidas. E numa terceira fase ele começa a falar desses cinemas que tiveram esse apogeu, mas logo em seguida, né, eles foram perdendo seu brilho, eles entraram nesse espaço de degradação, se tornaram nessas grandes franquias de igreja, né, com grandes cultos. Mas é interessante dizer que em todo esse processo
ele criou muito essa ideia de curiosidade, porque perceba que ele gosta de entrar nesses cinemas não só para ver os filmes, mas ele gosta de ver o que está por trás, esse culto de estar nesse ambiente. Isso também é uma forma de homenagear essas pessoas que muitas vezes ficam invisibilizadas e que a gente muitas vezes não sabe do trabalho delas, né? Isso também eu acho que acaba sendo uma carta de amor, porque você mostra não só a projeção, mas também quem projeta. Acho que essa estrutura ela se conecta porque a relação sagrada que as pessoas têm com o cinema, porque elas de alguma forma se identificam com as relações que são postas ali entre os personagens, que é muito da relação que, por exemplo, ele tinha com a mãe ali no começo do filme. Você vê que aquela casa, que é um ambiente super particular ali pro Kleber, acaba se tornando importante para a história do cinema, uma coisa pública, da mesma forma que os cinemas ali no final, esses espaços públicos são muito importantes para a história particular desse cineasta, e uma coisa retroalimenta a outra para a gente ter hoje Kleber Mendonça Filho. Então eu concordo com o Éder, eu acho que essa estrutura é super afetuosa para mostrar que uma coisa não existe sem a outra. Mas uma última coisa que eu queria trazer antes da gente entrar no final do filme é aquela questão do tempo, né? Acho que o cinema, ele acaba sendo um empilhador de tempos, né? No piscar de olhos a gente vê vários tempos coexistindo no mesmo espaço, né? E aí eu queria fazer um jogo de realidade e ficção que o filme traz bastante aqui, né? Primeiro, partindo da realidade para a ficção, a gente tem esses corpos que em algum momento existiram, como eu disse antes, né? O cachorro, a mãe, o maquinista, são fantasmas agora, né? Porque essas imagens, elas se perpetuam ali no tempo. Aí na via oposta, né? A ficção para a realidade, que inclusive é uma das frases de marketing aqui do filme, né? Que a ficção é o melhor documentário. Você vê que ele pega vários registros de filmes que foram filmados ali no Recife. E aí você vê que na periferia da imagem você tem um único registro em vídeo de um arquivo de filmes de uma distribuidora que já não existe mais. Então você vê que existe registro histórico mesmo em imagens ficcionais. Aí um terceiro ponto, a realidade, quando a gente olha mais atento, a gente vê uma realidade que talvez tenha passado despercebido por quem fez aqueles primeiros registros, seja das fotografias, né, de passantes ali de Recife, a gente vê letreiros no fundo que mais uma vez conta um registro histórico, mostra como o cinema foi presente na vida de muitas pessoas sem a gente perceber, de ruínas que muitas pessoas passam todos os dias nas ruas e não reparam, não sabem do que são. Ele vai lá, olha para essa ruína e fala, aqui existia um cinema. É um dos mesmos letreiros, né, que contam histórias subliminares por trás deles e que às vezes as pessoas vivendo naquele tempo não reparariam, mas que quando a gente coloca num contexto, coloca em análise, a gente vê uma realidade por trás disso também. Mas o quarto e último ponto, tudo é ficção. Enfim, mesmo que a gente registre todas essas coisas muito palpáveis, a gente está ali olhando sob um recorte, a gente tem um olhar enviesado com relação àquilo, afinal tudo isso é cinema. Então você vê que existe todo um jogo ali de realidade e ficção que é muito interessante aqui no filme, enfim, de Kleber jovem, mais maduro, mais velho, da cidade, dos cinemas que vão entrando em mutação, e a capacidade do cinema aqui de empilhar realidades, quase criando uma sobre-realidade, um aspecto meio sobrenatural em cima disso tudo, que talvez seja até um pouco dos próprios fantasmas que, enfim, o filme traz aí já desde o título. E aí nós temos a parte final ali do filme, né, que é um trechinho ali que o Kleber, ele entra em um Uber, aí ele assume totalmente, né, o caráter de ficção, e ele tem ali o diálogo com o motorista de Uber. Essa cena, ela divide um pouco opiniões, porque tem pessoas que não gostam, que acham que há muitas obviedades, que reforça tudo que o filme já havia dito. Mas acho que foi um final bem gostosinho, assim, eu acho que é divertido. Ele coloca ali um tom de humor, né? Ele de fato reforça todos os pontos de transformação da cidade, né? Que esses cinemas foram se transformando em farmácias, em mercados, em igrejas. Mas eu acho que assim, não me incomoda, não é algo que me tira do filme, não é um ponto que me faz negar toda a estrutura que ele trouxe, toda a criatividade das imagens que ele faz ali ao contar a história dele, né, do documentário. Mas eu quero ouvir de você também o que você acha sobre essa cena, se te incomodou, se tirou do filme, se você acha que ela é muito repetitiva. Assim, eu concordo um pouco com os dois mundos, porque eu entendo que é uma cena bastante óbvia, acho que, como você mesmo disse, ela acaba resumindo um pouco dessa relação de realidade e ficção que a gente tem discutida ao longo de todo o filme, né? Especialmente porque a gente tem essa dimensão do fantasma ali, né? Do motorista que desaparece em determinado momento. Você tem essa dimensão de fantasma na própria imagem do Kleber, né? Que é esse cineasta famoso, mas que, enfim, é anônimo para as ruas dessa mesma cidade a quem ele está declarando todo esse amor. Mas ao mesmo tempo eu também gosto do final do filme, eu acho que tem uma novidade aí, né? Se a gente estava falando que o filme é um pouco mais frio nessa relação que ele tem ali, e como ele conta as imagens, aqui ele se coloca na cena, momento mais simpatiquinho ali, de maior pessoalidade do filme,
É uma cena claramente encenada, eu acho que ela é autoconsciente disso. Enfim, eu acho que esse sorrisinho bobo de quem sabe que tá fazendo uma brincadeirinha com os fantasmas ali do título, né? Enfim, especialmente com o motorista desaparecendo, mas que acho que é a cereja do bolo disso que eu chamei aqui de Melodoc. Então, pra mim, acho que o filme ele teria que terminar nesse tom mais agridoce e eu acho que, enfim, é coerente com essa proposta ali que ele veio trazendo ao decorrer do filme. Então eu entendo que ele seja mais óbvio, mas ao mesmo tempo eu acho que nesse contexto foi bastante positivo. Eu gostei bastante, eu acho que foi mais um acerto da carreira dele. Eu gostei de ver esse lado do Kleber aí, de apostar um pouco mais em documentários, né? Porque ele vem muito fazendo ficção. Agora a gente chegou naquele momento especialíssimo do vídeo, que é o Vim Te Recomendar. Natan, o que você trouxe aí pra gente de recomendação hoje? Enfim, a minha recomendação aqui de hoje, Éder, são 2 filmes que eu acho que eu já até citei aqui no Vim Te Recomendar antes, inclusive um deles a gente tem até vídeo aqui no canal, mas que eu acho que é conveniente falar aqui, né, nesse contexto de cinemas apagados, esquecidos. Um deles é o Cine Marrocos, que é o que tem vídeo aqui no canal, e o outro é o Cine São Paulo. São 2 filmes que vão ali adotar estruturas para contar um pouco da história do que esse cinema foi importante ali para os cidadãos que viviam ali no contexto, mas que trazem ali uma nova ressignificação de espaço e tempo, porque agora no Cine Marrocos eles estão ali numa ocupação, então agora é a habitação de várias dessas pessoas que reencenam cenas clássicas de filmes que foram passados nesse cinema anteriormente, e no Cine São Paulo desse projetista ali que olha com muito saudosismo para todos os espaços, todas as histórias que aconteceram ali. Enfim, acho que são filmes, mais uma vez, muito afetuosos, por chaves muito diferentes do que a gente tem aqui no Retratos Fantasmas, ainda que falem ali de um mesmo contexto. Então você vê que o tema nunca é limitante, a gente pode ter obras muito díspares partindo de um mesmo ponto. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e dizer aí o que vocês acharam. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande beijo, até a próxima, aqui ó, valeu e tchau!